Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Evangelização, Aprendendo a Falar de Jesus. Essa é a nossa aula de número 6 e hoje a gente vai falar um pouco sobre os obstáculos à evangelização bíblica. Até aqui a gente observou algumas temáticas que são muito importantes para a nossa compreensão em relação à evangelização. Vamos dar uma relembrada? Lá na primeira aula a gente falou sobre a missão de Deus. E a gente descobriu que o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que oferece redenção para a sua criação que está caída. E Deus tem esse projeto, esse propósito de redimir a criação através da obra do seu Filho Jesus. Na segunda aula a gente aprendeu e observou a missão da igreja. E a gente descobriu nas Escrituras que a missão da igreja é pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, a missão da igreja ela decorre da missão de Deus. A nossa parte dentro da missão de Deus é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Nós somos instrumentos de Deus para anunciar essa redenção que Deus está realizando. Na aula de número 3, a gente observou sobre o que é o Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Já que nós somos chamados, então, para pregar o Evangelho, já que é através da pregação do Evangelho que pessoas creem em Jesus e se convertem e são salvas, a gente precisa definir qual é o Evangelho, o que é o Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho. E a gente fez isso na aula 3, onde a gente observou que a mensagem do Evangelho é a boa notícia de que Deus envia o seu único Filho para salvar e para transformar a sua criação caída e para chamar para si pessoas, pecadores, ao arrependimento, e através da obra de Jesus existe salvação para nós, pecadores. Na aula de número 4, a gente falou um pouquinho sobre a importância da atuação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que capacita a igreja para cumprir a missão. É o Espírito Santo que nos dá o poder necessário para a gente testemunhar do Evangelho. Sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada, mas com o Espírito Santo nós somos habilitados pelo Senhor para cumprir a missão, para pregar o Evangelho, para dar um bom testemunho para o mundo. Então, nesse sentido, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele é o combustível da missão. E na última aula, a aula de número 5, a gente aprendeu um pouco sobre a relação entre a evangelização e a soberania de Deus. A gente discutiu e falou um pouquinho sobre a doutrina da predestinação e como ela se relaciona com a evangelização. A gente falou lá que algumas pessoas têm dificuldade ao relacionar essas duas coisas, por entenderem que, se Deus tem os seus eleitos, e se as pessoas que foram eleitas por Deus serão salvas, então para que pregar o Evangelho? E a gente viu que, na verdade, esse pensamento não faz sentido, porque mesmo que Deus tenha os seus eleitos, assim como Ele de fato tem, ainda assim Jesus nos comissionou para pregar o Evangelho. Então a nossa motivação para cumprir a missão é a ordem que a gente recebeu do Senhor Jesus. E claro, Deus tem os seus eleitos. E porque Deus tem os seus eleitos no mundo, porque Deus tem aqueles a quem Ele quer salvar, a nossa pregação irá surgir efeitos, terá efeitos a nossa pregação e a nossa atuação na missão. E na aula de hoje, como eu falei no início, a gente vai discorrer um pouquinho sobre alguns obstáculos à evangelização bíblica. Bom, para nós introduzirmos nessa temática, eu vou ler um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15, que nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo, e ele fala para Timóteo: Timóteo, se esforce, busque se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque você maneja bem a palavra da verdade, porque você se baseia nas Escrituras, porque você pauta toda a sua vida e todas as suas ações na palavra de Deus. Então, se nós queremos ser cristãos que realmente acertam, que são aprovados por Deus, nós precisamos andar de acordo com a palavra do Senhor. E quando a gente compara a nossa vida com as Escrituras, às vezes a gente percebe que algumas atitudes nossas, algumas compreensões que nós temos não estão certas. A gente precisa identificar esses erros e abandonar esses erros e ficar com a verdade que está nas Escrituras. Então, antes da gente começar a nossa aula, eu queria te convidar para fazer uma oração.
Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos capacite nessa aula, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá da gente estudar sobre a evangelização. E nós pedimos que o Senhor realmente nos capacite a cada dia a apresentar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos capacite, Deus, a pregarmos a Tua palavra, a anunciarmos as boas novas do reino, Deus. Que Teu Espírito Santo nos capacite, nos dê o poder necessário. E que nós tenhamos carinho e zelo com a Tua palavra. Porque é na Tua palavra que nós encontramos a verdade, Pai. Então eu peço que essa aula seja útil para a nossa vida como filhos do Senhor, para a nossa vida como servos do Senhor, para nós identificarmos alguns erros, algumas posturas que não estão certas e que muitas vezes não agradam ao Senhor. E que, de acordo com a Tua palavra, o Senhor corrija, Pai, endireite nossos passos para a gente cumprir a Tua vontade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá então? Então, como eu disse, alguns erros acontecem às vezes. Às vezes a gente precisa olhar para algumas formas, algumas posturas, e identificar e falar, olha, isso aqui não está certo. Então aqui a gente separou 6 posturas erradas, 6 tipos de evangelismo que não são bíblicos. A gente vai expor nessa primeira aula 3, e na aula que vem, a aula de número 7, outros 3. Esses 3 primeiros erros têm a ver com o conteúdo da mensagem. Os 3 erros são o erro do sincretismo, da superficialidade e do legalismo. Sincretismo, superficialidade e do legalismo. Então, observe na sua vida, observe no seu viver cristão, na sua vida com Deus, se esses 3 erros, eles têm acontecido. Se eles estiverem acontecendo, peça ao Senhor ajuda e abandone esses erros e tenha compromisso sério com a palavra de Deus. Vamos lá então, o primeiro erro é o sincretismo. Eu vou ler aqui uma definição de sincretismo. No sincretismo, caímos no erro de acrescentarmos ao Evangelho de Cristo ideias e ensinamentos que não são de origem bíblica e que não fazem parte da mensagem do Evangelho. O que é o sincretismo? O sincretismo nada é do que a mistura de ideias, do que a mistura de crenças. Então, no sincretismo religioso, sobretudo, a gente pega o Evangelho que a Bíblia nos ensina e junto com o Evangelho a gente coloca outras ideias. Ideias que não vêm das Escrituras. Ideias que vêm de outras religiões. Ideias que vêm de outras filosofias. Ideias que vêm do senso comum, de como a sociedade pensa, de como o mundo pensa. Mas essas ideias não fazem parte daquilo que a Bíblia nos ensina. E porque a gente não percebe isso, a gente mistura essas outras ideias com o Evangelho. E o resultado que a gente tem é um Evangelho sincrético. É um Evangelho misturado. O sincretismo acontece também quando definimos algum conceito de forma errada, nos baseando em outras fontes e não nas Escrituras. A gente aprende desde pequenininho que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Ela que norteia a nossa vida, ela que norteia a nossa compreensão em relação à realidade. Se a Bíblia diz sim, é sim. Se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz que isso é certo, é certo. Se a Bíblia diz que aquilo está errado, está errado. Porque ela é a nossa única regra de fé e de prática. É ela que nos ensina aquilo que nós devemos crer e aquilo que nós devemos fazer. Só que muitas vezes a gente define algumas coisas na nossa vida, não baseado nas Escrituras, mas a gente toma emprestado o senso comum, a gente toma emprestado ideias que vêm lá de fora, e aí a gente acaba tendo um viver sincrético, um viver misturado. Continuando a leitura aqui. O sincretismo, especialmente o sincretismo religioso, é entendido como uma mistura ou uma fusão de doutrinas e conceitos de religiões e ideologias diferentes. E aí aqui é interessante, olha, no momento da história em que nós vivemos, onde o relativismo é afirmado e defendido, a ideia de abraçar pressupostos diferentes e às vezes até conflitantes, em nome da conveniência, tem sido aceita e até incentivada. A gente vive um momento na história hoje onde existe uma tendência ao relativismo. Ou seja, as pessoas elas não querem mais discutir o que é certo e errado. Não importa mais o que é certo e errado. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua opinião e ninguém está certo e ninguém está errado. Porque todas as posições, todas as opiniões são aceitáveis. Isso é o relativismo. O relativismo, ele deixa de lado os absolutos, aquilo que de fato é.
e coloca aquilo que é relativo, aquilo que para você é certo, mas para mim não é, mas não importa, porque cada um tem a sua verdade. É isso que o mundo lá fora prega. Essa ideia que tem norteado a interpretação que as pessoas têm da realidade. Mas isso não condiz com o que a Bíblia diz. Isso não condiz com o que as Escrituras nos ensinam. Deus é um Deus de absolutos. Deus é um Deus que traz para nós verdades. E olha, se existe uma verdade, todo o resto é mentira. Um versículo que é muito importante para a gente esclarecer essa questão é o de João, capítulo 14, versículo 6. Lá o Senhor Jesus nos diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele se apresenta como a única solução, como a única verdade, como o único princípio certo. E aquilo que ele fala é a verdade. De acordo com essa fala de Cristo, a gente pode entender que nem todos os caminhos levam a Deus. Apenas um caminho leva a Deus. Não adianta a gente tentar ser tolerante com a opinião das pessoas se a opinião delas não está na verdade. Eu posso até respeitar, mas eu não posso aceitar o argumento ou as ideias ou as compreensões que as pessoas têm, porque são compreensões erradas. Não tem como a pessoa estar certa e eu estar certo. A não ser que elas também estejam na verdade. Mas se eu me baseio nas Escrituras e a pessoa não se baseia nas Escrituras, então, de certa forma, eu estou na verdade e ela está vivendo uma mentira. Mas agora, o relativismo que a gente vive hoje, ele prega o contrário. Ele prega uma tolerância. Ele prega um respeito entre as ideias, que na verdade não dá certo, que na verdade não funciona. Porque não tem como tudo ser verdade. Então, na sociedade que a gente vive, você dizer para alguém que ela está errada é um pouco arrogante, é um pouco agressivo. E as pessoas pregam isso, de que não fica debatendo. Aceita, está tudo certo. Todos os caminhos levam a Deus, todas as opiniões estão certas, todas as religiões são boas, todas as filosofias são verdadeiras. Mas nós, como cristãos, a gente não pode concordar com isso. Porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pessoas, alguns exemplos, olha só. Pessoas afirmam crer no Evangelho de Cristo, mas ao mesmo tempo possuem concepções que são totalmente estranhas à palavra de Deus. Olha só. Frequentam alguma igreja cristã protestante, mas participam de reuniões espíritas. Em suas orações se dirigem a Deus, mas clamam pela intercessão dos santos católicos, crendo que esses têm poder para atender às suas petições. Afirmam crer no Evangelho, mas mantêm a crença na reencarnação após a morte. Assumem a Bíblia com a palavra de Deus, mas defendem que o mundo surgiu a partir de uma explosão e que a vida terrestre é fruto do acaso, contradizendo claramente o que ensina a Bíblia. Ou seja, a pessoa ela diz que é cristã, que é uma discípula de Jesus, ela vem à igreja, mas ao mesmo tempo que ela tem um compromisso com as coisas do Senhor, ela flerta e ela se relaciona com coisas lá de fora. Então ela vem na igreja, mas mantém concepções da religião católica, ou de uma religião espírita. Ou ela lê a Bíblia, mas ela concorda com a teoria do Big Bang, por exemplo. Ou seja, ela está misturando ideias e filosofias que não tem como essas coisas casarem, né? Pessoas que possuem uma fé sincrética muitas vezes não partem de uma percepção bíblica para definir conceitos como pecado, inferno e morte. Então, como a pessoa definiria esses conceitos? Como que ela definiria o pecado? Se eu perguntar para a pessoa que tem uma fé sincrética, o que é pecado? Ela não ia me responder necessariamente nos termos que a Bíblia ensina. Olha, pecado é uma transgressão da lei de Deus. Pecado é não fazer a vontade do Senhor. Ela ia definir pecado de uma outra forma. Por quê? Porque a concepção dela em relação a todas as coisas não parte unicamente da Bíblia. Parte da Bíblia e de outros lugares. Como que ela definiria, por exemplo, a morte? O que é a morte? Olha, quando a gente lê a Bíblia nos ensina o que é a morte. Consequência do pecado. É quando o espírito volta a Deus e o corpo fica na terra. A morte eterna, que é a condenação eterna por causa do pecado. Mas a pessoa definiria a morte de uma outra forma, com base em outras ideias, misturando assim concepções. Na verdade, se baseiam mais em concepções vindas de outras religiões ou do senso comum.
tomam aquilo que a sociedade, né, que as pessoas falam como verdade. E muitas vezes não percebem que essas ideias que estão lá fora estão em conflito com o que a Bíblia ensina. Mas porque não tem um compromisso sério com a Bíblia, elas se permitem viver com as duas coisas, sendo que não tem como, porque são conflitantes, né? Ou então, não reconhecem a pessoa de Jesus, como é descrito nos Evangelhos, como Filho de Deus e o Salvador do mundo, mas o limitam a apenas mais um grande pensador e uma pessoa iluminada que nos trouxe conhecimento e bons princípios. E é interessante isso. Se você perguntar, aqui no Brasil, o Brasil é um país cristão, o Brasil é um país que sofreu uma grande influência cristã na história, né? Pelo catolicismo e pelo protestantismo também. Ou seja, muita gente afirma crer em Jesus. Muita gente no nosso país e na nossa cidade de São Paulo conhece o Evangelho, ou afirma conhecer o Evangelho. Se eu pergunto para uma pessoa, você crê em Jesus? Muitas vão dizer que sim. Se eu pergunto, você ama a Jesus? Muitas vão dizer que sim, eu amo Jesus. Você acha que Jesus é uma boa pessoa? Sim. Mas nem todas essas pessoas vão concordar com o que a Bíblia ensina de que Jesus é Deus. Você concorda com partes, mas não concorda com o todo? Você assume que Jesus é uma pessoa importante na história, um profeta, um grande pensador, mas não assume que ele é o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, o Salvador do mundo? Você concorda que Jesus é alguém importante, mas não está disposto a obedecer tudo aquilo que ele ensinou quando ele esteve aqui na Terra? Ou seja, você está pegando só uma parte e o restante você está misturando com outras ideias. Isso é uma fé sincrética. Você afirma crer no Evangelho, mas você não crê em todo o Evangelho. Você crê no Evangelho misturado com outras ideias. Isso é o sincretismo. A verdade é que a fé sincrética não é poderosa para salvar, pois uma vez que acrescenta ao Evangelho ideias estranhas, ela esvazia a cruz de Cristo e contradiz o que a Bíblia ensina. Ora, a Bíblia ensina que a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Se todos os caminhos levam a Deus, então Jesus é só mais uma opção. Se todos os caminhos são bons e são poderosos para salvar o homem, então Jesus é só mais um. Mas Jesus mesmo diz, e a Bíblia nos ensina, que existe só uma forma de salvação. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem nenhum outro nome que salva. Não tem uma outra forma de salvação. Eu afirmar isso lá fora na sociedade é agressivo para as pessoas. Por quê? Porque o sincretismo e o relativismo tem sido incentivado, tem sido aplaudido. Mas nós, como servos do Senhor, não podemos ter compromisso com isso. Porém, o motivo de preocupação se dá também no fato de que pessoas possuem uma fé sincrética porque um dia ouviram o evangelho sincrético. Isso aqui é muito importante e muito triste que aconteça. Pessoas têm uma fé sincrética, ou seja, uma fé misturada com outros conceitos, porque o evangelho que elas ouviram foi o evangelho sincrético. Elas só estão reproduzindo aquilo que elas ouviram. E se elas ouviram o evangelho sincrético, é porque alguém pregou o evangelho sincrético para elas. E esse é o problema. Infelizmente, a fé cristã tem sido muitas vezes adulterada e muito engano tem sido disseminado. Vivemos num país, como eu já falei, né, onde a grande maioria da população afirma conhecer o evangelho, afirma amar a Jesus, embora o seu entendimento seja falso. Por que ele é falso? Porque ele não se baseia nas escrituras. Você deve conhecer pessoas que afirmam crer no evangelho, afirmam ser cristãs, mas quando você vê na vida, quando você vê nas ideias que aquela pessoa tem, não tem Bíblia. Ou seja, ela não é cristã, porque se a fé dela em Cristo não é uma fé bíblica, e se é a Bíblia que nos apresenta a salvação, então ela não é cristã. E se ela não é cristã, ela não está salva ainda, por mais que ela ache que está, né? Infelizmente, o evangelho sincrético, ele é ensinado, a pessoa assume aquilo como verdade e ela passa para frente. Por isso que é importante a gente romper com isso. A pregação sincrética afasta as pessoas da verdade e promove o engano. Entregar um evangelho misturado é tão ruim quanto não entregar nada.
Por isso, precisamos ser cautelosos e zelosos no anúncio da verdade. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado se o conteúdo da nossa pregação de fato tem base bíblica. A gente tem que tomar cuidado se a gente às vezes não abre mão ou não acrescenta para a nossa compreensão do Evangelho, para a nossa compreensão das Escrituras, para a nossa compreensão de quem Deus é, ideias, conceitos que na verdade não vêm da palavra de Deus. E na hora que a gente identificar esses erros, identificar essas ideias que são estranhas, a gente precisa rapidamente abandonar elas e fazer realmente uma guerra contra essas coisas, porque senão vai entrando esses conceitos, vão entrando essas ideias, e quando a gente percebe a nossa compreensão em relação ao mundo, à realidade, à igreja, à Bíblia, em relação a Deus, se deturpou, se perdeu, e a gente não está mais com a verdade, né? E aí existe um aspecto que é muito importante em relação ao sincretismo. Quando a gente se depara, quando a gente encontra uma pessoa que tem uma fé sincrética, e a gente conhece várias pessoas que têm uma fé sincrética, para essas pessoas, a gente não deve só pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para essas pessoas que possuem uma fé sincrética não é suficiente. Vou explicar. Já que a pessoa tem uma compreensão errada em relação aos conceitos que a Bíblia apresenta, em relação ao Evangelho, se eu chegar para ela e só falar o Evangelho, ela vai concordar comigo. Uma pessoa ela é sincrética, eu falo, olha, Jesus é Deus. E ela, de fato, Ele é Deus. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha, existe um único Deus que criou os céus e a terra. E a pessoa concorda. Mas será que a concepção dela em relação àquilo está certa? Muitas vezes eu apresento a verdade e ela concorda com essas partes. Mas é necessário também, e aqui que entra uma aplicação importante, confrontar o falso evangelho. Naquela conversa com a pessoa, você vai perceber se ela acrescentou ideias ao evangelho que ela afirma crer, que são estranhas à palavra de Deus. E essas ideias, esses conceitos que foram acrescentados, que foram misturados, a gente precisa confrontar eles. A gente precisa deixar bem claro que aquilo que a pessoa está crendo está errado. A gente vai falar disso para alguém e a pessoa fala, eu creio na reencarnação. E você fala, olha, a Bíblia não fala sobre reencarnação. A reencarnação é uma mentira. Pessoas não morrem e voltam à vida numa pós-vida, numa segunda vida. Então a gente precisa confrontar esse ensino errado. A pessoa fala, olha, eu creio na Bíblia, mas eu acho que aqueles capítulos iniciais de Gênesis não são literais, são apenas uma metáfora, uma alegoria, e eu creio na teoria do Big Bang. Olha, a Bíblia é literal nesse sentido. Então eu preciso deixar bem claro para a pessoa, não, de fato, Deus criou o mundo em 6 dias literais, e foi Deus quem criou o mundo com a sua palavra, não foi uma explosão, um acaso. É preciso confrontar o erro doutrinário, o erro que a pessoa tem. Na hora de pregar o evangelho por uma pessoa que tem uma fé sincrética, não basta eu falar o evangelho verdadeiro. Eu preciso também confrontar o falso evangelho. Conseguiu entender esse aspecto? Tem um texto que eu queria ler para a gente encerrar essa parte do sincretismo, que está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Ali o apóstolo Paulo fala o seguinte para a gente. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O contexto aqui dessa fala de Paulo aos irmãos lá da Galácia, aos Gálatas, é de que aquelas igrejas estavam sendo ensinadas em relação à observância de aspectos da lei. Então, alguns líderes lá na região da Galácia estavam ensinando que para a salvação era necessário se circuncidar. E olha, o Evangelho não fala isso. O Evangelho não fala nada sobre isso.
Na verdade, não é necessário se circuncidar para ser salvo, mas esse era o ensinamento de alguns líderes. Então Paulo fala, olha, esse evangelho que vocês estão ouvindo dos judaizantes, que ensinam que a circuncisão é necessária, é um outro evangelho. E ele fala assim, ele até repreende, né, os irmãos aqui, me admira que vocês abandonaram o verdadeiro evangelho que nós pregamos, para agora abraçar esse falso evangelho que ensina que é necessário cumprir a lei para ser salvo. E aí ele fala, ele coloca até a conta dele aqui em risco, né? Mas ainda que nós, ou até mesmo um anjo vindo do céu, vos prega um evangelho que vá além daquilo que nós pregamos, daquilo que foi ensinado para vocês, seja anátema, seja amaldiçoado, porque está trazendo um engano, está trazendo aquilo que não é verdadeiro. E aquilo que não é verdadeiro é maldição para nós. Então, essa é a importância, irmãos, de nós sermos bem zelosos e bem cautelosos em relação à evangelização. Não podemos cair no erro do sincretismo, ok? Eu me prolonguei um pouco nesse primeiro ponto, nós temos ainda dois outros pontos, mas será um pouco mais breve. O segundo ponto, um segundo erro que acontece muito, que é um tipo de evangelização não bíblica, que não agrada a Deus, é a superficialidade. A evangelização superficial. Assim como a evangelização sincrética não agrada a Deus, a evangelização superficial também não agrada ao Senhor. Vamos definir o que é superficialidade. Na superficialidade, caímos no erro de omitirmos partes da mensagem do Evangelho, assumindo uma abordagem simplista e rasa. Então, basicamente, a superficialidade é você tirar partes da mensagem e apresentar um Evangelho, uma mensagem simplista e rasa. Se no sincretismo o erro era acrescentar ideias que não fazem parte das Escrituras e misturar o Evangelho com outras ideias, na superficialidade o erro é você tirar partes que fazem parte do ensino bíblico. Não seja qual for a motivação. Talvez a sua motivação para omitir alguma parte seja não ser agressivo. Talvez a sua motivação para omitir alguma parte é porque você não quer, você não sabe explicar algum aspecto, então você não fala. Mas a gente não pode fazer isso. Porque se nós apresentarmos o evangelho superficial, nós vamos conduzir as pessoas a uma fé superficial. E a fé superficial é tão ruim quanto a fé sincrética. Ok? O texto fala aqui na apostila, acontece quando não pregamos toda a mensagem do Evangelho ou quando suavizamos as partes mais ofensivas da pregação. Então, por exemplo, a parte do pecado. Falar sobre o pecado é essencial à evangelização. Não tem como eu apresentar o Evangelho, não tem como eu falar do amor de Deus para a pessoa sem falar da realidade do pecado, sem falar da consequência do pecado, sem falar da condenação eterna. Como que eu vou falar do amor de Deus se eu não falar que esse amor de Deus é o amor que salva os pecadores do pecado, da condenação eterna? Não faz sentido apresentar a boa notícia sem falar antes a má notícia. Então, a superficialidade, ela omite essas partes da mensagem que são importantes, que são necessárias. Por exemplo, uma pregação superficial não convida o pecador ao arrependimento. Uma pregação superficial não convida a pessoa sem Cristo a repensar a sua vida e a pedir perdão a Deus. Fala do amor de Deus, fala da graça de Deus, fala das promessas do Senhor, das bênçãos do Senhor, fala da vida eterna, mas não fala de arrependimento, não fala de pedido de perdão. Ou seja, é superficial. Por quê? Porque corta parte da mensagem e apresenta algo raso, algo que é limitado. A superficialidade na pregação, junto com o legalismo, que é o próximo ponto, é uma das realidades mais poderosas para conduzir alguém a um cristianismo nominal. E aqui a gente toca num aspecto muito, muito interessante. Infelizmente, e não é num tom de acusação, mas é algo para a gente pensar. Nas nossas igrejas, tem muitas pessoas que afirmam crer no Evangelho e que dizem que são cristãs, mas que a forma delas de viver mostra que ainda é necessário algo mais. Ainda falta mais compromisso, ainda falta mais entendimento, ainda falta um arrependimento maior, ainda falta uma confiança maior em Deus, ainda falta mais devoção ao Senhor, mais compromisso com a igreja, mais compromisso com o reino de Deus, com as missões, por exemplo.
São pessoas que vêm à igreja, frequentam de domingo as reuniões e os cultos, participam das atividades, mas que no dia a dia dela, de segunda a sábado, não demonstram uma verdadeira conversão. Talvez boa parte dessas pessoas que apresentam esse tipo de fé, esse tipo de cristianismo, foram levadas a esse comportamento porque o evangelho que elas escutaram foi um evangelho superficial. Talvez um dia elas ouviram a mensagem do evangelho sendo contada de forma ilimitada, picotada, só uma parte. E elas se pegaram aquilo. E essa mensagem que elas ouviram não convidava elas ao arrependimento. Não dizia para elas que para ser um discípulo de Jesus, como o próprio Senhor Jesus disse, é necessário abandonar tudo. É necessário tornar Cristo o nosso maior amor. Como diz lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas talvez elas não ouviram isso no começo. Talvez o que elas ouviram foi um evangelho bem doce, bem agradável aos ouvidos, bem confortável, que não pede para elas renúncia, que não pede arrependimento, que não pede sacrifício. E elas subentenderam então que é possível viver a vida cristã de uma forma tranquila, rasa. Eu não preciso abandonar esses pecados, eu não preciso ter tanto compromisso assim com a igreja, eu não preciso orar e ler a Bíblia todo dia, eu não preciso disso, porque é possível servir a Deus do meu jeito, de forma superficial, de forma nominal. Aqui a gente já percebe muito do risco da pregação superficial. A gente percebe que realmente, se a gente não tomar cuidado, a gente pode levar as pessoas a terem uma fé superficial. O resultado é que encontramos pessoas dentro das igrejas que nunca foram confrontadas em seu pecado ou convidadas ao arrependimento. Elas nunca ouviram, por exemplo, sobre a realidade do inferno. Elas nunca ouviram sobre a realidade da condenação eterna. Elas nunca foram ensinadas sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o juízo final. Elas nunca foram ensinadas sobre os atributos de Deus, quem de fato Deus é. Por isso que elas se comportam perante Deus de uma forma totalmente irreverente. Ou seja, elas escutaram o evangelho, mas foi um evangelho cortado, picotado. Foi um evangelho superficial, raso. Por isso que elas foram levadas a uma fé superficial, a uma fé rasa, um cristianismo nominal. Isso é um problema, porque assim como a fé sincrética, que a gente falou agora há pouco, não salva, a fé nominal também não salva. O evangelho nominal não é poderoso para salvar. O evangelho nominal, o evangelho raso, ele não conta toda a mensagem do evangelho. Por isso que ele é tão perigoso, né? Vamos lá, a superficialidade na evangelização acontece principalmente por dois motivos. Primeiro, por causa da falta de conhecimento bíblico de muitos cristãos. Então, alguns cristãos, por não conhecerem tão bem as Escrituras, talvez por não ter domínio de todo o desígnio de Deus, de não conhecer bem aquilo que a palavra de Deus nos ensina, eles ensinam pouco. Eles ensinam aquilo que eles sabem e acabam ensinando um evangelho raso. Isso também é perigoso. E segundo motivo, por causa do erro que existe em tentar suavizar o evangelho. A tentativa de não ser agressivo, a tentativa de não ser, talvez, áspero. Então, deixa eu omitir essa parte da mensagem que fala sobre o pecado. Deixa eu omitir essa parte da mensagem que fala que é necessário renúncia. Deixa eu apresentar o evangelho bem gostoso de ouvir. Essa tentativa de suavizar o evangelho também nos leva a uma pregação superficial e também é prejudicial para a nossa evangelização. Bom, o primeiro erro, que é o erro da falta de conhecimento, como que a gente corrige ele? A gente corrige lendo as Escrituras. Então, é necessário que nós tenhamos prazer e compromisso com o estudo da Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Como está a sua vida devocional? Você tem momentos de leitura da Bíblia todos os dias? Você medita na palavra do Senhor dia e noite? Quando tem a pregação na igreja de domingo, ou qualquer outro momento de ensino da palavra que a gente tem na igreja, seja na IBD, que é muito importante, nos estudos das sociedades internas, para nós somos presbiterianos, né, na UPA, na UMP, na SAF, na UCP, esses momentos onde a palavra de Deus está sendo exposta e estudada, como que você está? Você está só ouvindo ou você está realmente absorvendo, comparando, guardando as informações, anotando, grifando?
Você tem o costume de ler bons livros, livros cristãos, livros de autores que escreveram, que nos trazem mais conhecimento. Tem muitos bons livros, inclusive na apostila, a gente colocou aqui uma lista de alguns livros, né, que nos ajudam. Você tem o costume de ouvir pregações de bons pregadores. Então você se cerca do ensino da palavra de Deus, isso te ajuda muito. Isso vai te ajudar muito. Porque na hora que você for explicar para alguém o que é o Evangelho, você vai reproduzir o seu entendimento das Escrituras. E se o seu entendimento das Escrituras for um entendimento ainda raso, então você vai acabar reproduzindo uma evangelização rasa. Por isso que é tão importante a gente ter um compromisso, uma alegria em estar na casa do Senhor, junto com os irmãos, estudando, não só ouvindo ali sentado, mas estudando, sendo ativo nesse momento. E o segundo erro, que é o erro de tentar suavizar a mensagem do Evangelho, que eu acho que é um erro um pouco mais grave até, é a gente tendo compromisso com a verdade. Bom, como que é o Evangelho? O Evangelho é isso que a Bíblia me ensina. Essa é a palavra de Deus. Eu não tenho autoridade nem para tirar, nem para colocar. Eu sei que ofende, porque um dia essa mensagem também nos ofendeu. E até hoje ela nos confronta. Até hoje ela toca o nosso coração e nos cutuca, e nos leva à mudança, e nos convida ao arrependimento. Até hoje a palavra de Deus vem de encontro ao nosso coração e à nossa mente e nos leva à mudança. Então é assim que nós devemos apresentar a mensagem para os outros. Eu não tiro uma parte, eu levo como ela é. Ela vai confrontar, porque é necessário que o pecador seja confrontado. Eu sei que às vezes nos nossos relacionamentos, nossas amizades e principalmente a nossa família, a gente às vezes tem dificuldade de confrontar porque a gente não quer criar algum atrito naquele nosso relacionamento, a gente não quer parecer intolerante, a gente não quer parecer radical. Ok, mas é importante a gente ter compromisso com as Escrituras. Porque se em algum momento eu tiver que abrir mão da palavra de Deus em nome da conveniência, eu pequei. É preferível eu ficar, talvez, a pessoa ficar de mal comigo porque eu preguei a verdade, do que a pessoa ficar de bem comigo porque eu preguei meia verdade. Faz parte, irmãos. Faz parte sofrer o dano para cumprir a missão. Faz parte. Isso agrada ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Eu queria aqui dar um exemplo de um texto que está lá em Efésios. Bem conhecido. Efésios capítulo 2. Ali o apóstolo Paulo mais uma vez está falando com a gente. E ele está falando sobre o Evangelho. Olha o que ele fala. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Eu não vou ler tudo, mas só algumas partes. Só o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui é o apóstolo falando do amor de Deus, que nos resgata, da misericórdia do Senhor, do amor que é grande e que nos abraça e que nos acolhe. Ou seja, pregar sobre o amor de Deus faz parte da mensagem. Não tem como eu pregar o Evangelho sem pregar o amor de Deus, como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo. Deus ama. Deus manifesta amor ao mundo. Por isso que Ele quer salvar pecadores como eu e como você e como outros mais. A mensagem do Evangelho passa pelo amor. Com certeza, ela é central no amor. Mas repara que antes do apóstolo Paulo falar sobre a misericórdia e do amor de Deus, que é um amor intenso, primeiro ele conta o retrato da pecaminosidade do ser humano. Efésios 2, antes do versículo 4, versículo 1, 2 e 3. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Antes de falar do amor, o apóstolo Paulo fala sobre a realidade de que o ser humano em pecado está morto. Depois ele fala que o ser humano em pecado segue o curso desse mundo, segue a influência do inimigo,
segue a inclinação da carne, fazendo aquilo que não agrada a Deus. E por causa disso tudo, a consequência para o ser humano, por causa do pecado, é a ira do Senhor e a condenação eterna. Em pecado nós somos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, percebe, antes da mensagem de graça, de amor, que traz consolo, vem a mensagem que é pesada, que traz confronto, que fala sobre o pecado. Então a gente não pode omitir nenhuma das partes da mensagem do Evangelho, assim como a Bíblia nos ensina. A boa notícia, como já disse, né, ela só faz sentido quando junto dela é explicado também a má notícia. Quando a boa notícia é explicada sem a má notícia, ela não faz sentido. Ela fica incompleta. Então é necessário a gente falar a boa notícia e também a má notícia. A boa notícia de que Deus ama o mundo a ponto de enviar o seu único filho para salvar pecadores, mas a má notícia é que é necessário essa salvação porque o ser humano em pecado está morto, em delitos, em transgressões. E a não ser que Deus nos salve, nós vamos para o inferno. Essa é a má notícia. Eu apresento a má notícia e a boa notícia. Aqui uma frase da apostila. Infelizmente, pessoas com envolvimento superficial com a mensagem do Evangelho muitas vezes são tratadas como se fossem realmente crentes, embora não deem fruto algum de uma verdadeira conversão. Por serem tratadas como crentes, raramente elas são convidadas a questionarem a sua própria conversão. O resultado que vem disso é o fato de termos pessoas que frequentam as igrejas há muitos anos, mas que nunca tiveram uma experiência real de conversão. Além disso, essas pessoas que possuem uma fé superficial irão promover o evangelismo superficial. Meus irmãos, a superficialidade ela não é interessante em nenhum sentido. Porque pessoas que têm uma fé superficial, elas muitas vezes não são confrontadas nisso, e elas mantêm essa fé superficial, e elas promovem essa fé superficial. E aí o ciclo continua. Por isso que nós precisamos ter a ousadia e o compromisso de anunciar toda a palavra de Deus. As partes mais agradáveis e as partes mais confrontadoras. As partes que todo mundo quer ouvir e as partes que ninguém quer ouvir. Porque é assim que a Bíblia nos apresenta, assim que a palavra de Deus nos é apresentada. A gente não tem o direito, a gente não tem a permissão de omitir nenhuma parte da mensagem. Nem de acrescentar, como no sincretismo, nem de omitir, como aqui na superficialidade. Deus ele quer nos usar como instrumentos, mas para isso a gente precisa estar apto para ser usado. E nesse processo de estarmos aptos para sermos usados, a gente precisa realmente construir no nosso coração e na nossa mente uma concepção totalmente bíblica em relação às coisas, para a gente não abrir mão da verdade. Como eu disse, lá no final da apostila, tem algumas indicações de bons livros de teologia, livros sobre a vida cristã. Fica a dica de realmente a gente buscar mais conhecimento na palavra do Senhor. Vamos lá? Está estendendo bastante. Agora vem a nossa última parte, que é o terceiro erro, que é o legalismo. Bom, a gente já falou sobre o sincretismo religioso, a gente já falou sobre a superficialidade, e agora o terceiro erro, o terceiro obstáculo à evangelização bíblica é o legalismo. Uma definição de legalismo. No legalismo, nós caímos no erro de realizarmos uma pregação que trata apenas do bom comportamento e da ética cristã. É dada uma grande ênfase na necessidade de realização de boas obras, deixando de lado o ensino da salvação que vem pela graça. O que é o legalismo? O legalismo é quando eu ensino para as pessoas que elas devem buscar a aceitação de Deus e a aprovação de Deus por meio das obras, por meio do cumprimento da lei. Ou seja, se você fizer tudo certinho, se você seguir essas regras, Deus vai se agradar de você, e Deus vai te salvar, e Deus vai ser favorável a você. Se você não cumprir as regras, Deus não vai ser favorável a você. Isso é legalismo. Por que é legalismo? Porque eu não apresento a graça. Eu não conto uma verdade, que é a verdade de que o ser humano ele é incapaz de, por conta própria, alcançar o favor de Deus. Ele precisa da graça do Senhor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A salvação não vem por mérito humano. A salvação é um presente que Deus nos dá.
se eu ensino que a pessoa precisa cumprir várias regras, que a pessoa precisa cumprir vários pontos da lei de Deus, para então ser salva, isso é legalismo. É um tipo de evangelização legalista, que não agrada ao Senhor e que não condiz com as Escrituras. Um exemplo disso acontece quando exortamos as pessoas a abandonarem suas práticas pecaminosas. Até aqui tudo bem. E é isso mesmo, a gente foi chamado para convidar as pessoas ao arrependimento, a abandonarem o pecado. Mas não as ensinamos que a verdadeira santificação é uma consequência da fé em Cristo e da ação do Espírito Santo. Ou seja, eu falo para a pessoa, olha, abandona o pecado, para de fazer isso, para de fazer aquilo, porque isso não agrada a Deus. Mas eu não conto para ela que ela só vai conseguir fazer isso quando ela crê em Jesus e quando o Espírito Santo do Senhor atuar na vida dela. Ou seja, eu entrego ela para ela mesma, faz aí. Mas eu não conto para ela que ela é incapaz de fazer por conta própria. O homem sem Cristo, e consequentemente sem o Espírito Santo, ele é incapaz de cumprir a vontade do Senhor. Então a pregação legalista, o evangelismo legalista, ele acaba ofuscando a graça de Deus e foca só nas obras, só no cumprimento de leis, de regras, e no bom comportamento, e na santidade. Mas se esquece de falar da graça que transforma o nosso coração. Se esquece de falar que a salvação é por meio da graça, pela fé, e não por méritos humanos. Muitas vezes assumimos que alguém é um cristão com base em sua boa ética de vida, pela sua aparente capacidade de cumprir certos aspectos da lei de Deus. Isso aqui é interessante, a gente vê uma pessoa, observa a postura dela, como ela se comporta, e a gente deduz, aquela pessoa é crente. Por quê? Porque ela fala a verdade, porque ela tem uma postura ilibada, porque ela é uma boa pessoa, tem um bom comportamento. Mas ela crê em Jesus? Eu não sei, acho que não. Ela tem compromisso com as Escrituras? Não. Ela vem à igreja? Não. Ela faz parte do corpo do Senhor? Acho que não. Então ela não é crente. A gente não diz que alguém é crente pelo bom comportamento somente. A gente diz que alguém é crente principalmente porque ela crê em Cristo. É pela fé que vem a salvação e não pelas obras. Olha só, em nossos relacionamentos, a gente conhecemos pessoas éticas, honestas, pessoas gentis, dedicadas no trabalho, que nunca professaram a fé em Jesus. É possível que uma pessoa que nunca creu em Jesus, que nunca nem leu a Bíblia, é possível que uma pessoa assim seja uma pessoa ética. Ser ético não é uma exclusividade de quem é cristão. Tem pessoas que não são crentes que são éticas. Tem pessoas que não são crentes que falam a verdade. Tem pessoas que não são crentes que têm valores. Nem por isso elas são aceitas por Deus. Nem por isso elas estão agradando a Deus. Porque a motivação delas para fazer isso não é a glória do Senhor. Certo? Só pode glorificar a Deus quem é crente. Quem já conhece a Deus como Pai. Né? Ou seja, a gente conhece pessoas que têm um caráter ilibado, mas se elas não creem em Jesus, elas estão debaixo da ira de Deus, assim como as demais pessoas que ainda não creem em Jesus. Então, o que torna alguém aceitável perante Deus não é o mérito próprio, não é o bom comportamento, não são as boas obras, mas o que torna alguém aceitável perante Deus é a fé que ela deposita em Jesus Cristo como Salvador. Olha só, um dos ensinamentos centrais no Novo Testamento é de que a salvação é dada ao homem pela fé, independente das obras que ele realiza. Eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre isso. O primeiro é o texto de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 20. Paulo, escrevendo na igreja de Roma, capítulo 3, a partir do versículo 20. Ele fala o seguinte, até o versículo 24. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A salvação é pela fé.
e não pelas obras. Outro texto que eu vou ler nesse momento é o de Gálatas 2, versículo 16. Gálatas 2,16. Que fala o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém é salvo. A pregação legalista, ela propõe e ela impõe um comportamento, ela impõe comportamentos e a realização de obras como se fosse um sinônimo de salvação. Faça isso. Faça essas obras. Tenha esse comportamento. Logo você será salvo. Agora o Evangelho da Graça nos diz o contrário. Creia em Jesus. Se arrepende dos seus pecados. Deposita toda a sua fé no sacrifício que ele realizou na cruz. Então você será salvo. E porque você agora está salvo, se mova em relação às obras. Faça as coisas boas. Viva para a glória de Deus. Então, as obras é uma consequência da salvação. E não aquilo que nos leva à salvação. Como o Tiago ensina, né? A fé sem obras está morta. Mas a verdadeira fé, ela é demonstrada pelas obras. Então, eu não sou salvo pelas obras. Eu sou salvo pela fé. Mas a fé me leva às obras. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente, quando for pregar o Evangelho, não pregar leis. É necessário sim confrontar o ser humano na sua pecaminosidade. É necessário a gente convidar as pessoas a se arrependerem. É necessário a gente, em certo sentido, julgar a realidade e acusar de fato posturas erradas, de acordo com a palavra de Deus. Mas também é necessário que a gente demonstre e explique que a salvação vem pela fé em Cristo. Que ela é um presente. É uma graça que Deus dá. Porque Deus manifesta graça e misericórdia. Não que o ser humano faça algo de bom para ser salvo. Mas porque Deus resolveu mostrar graça, Ele salva. E agora essa pessoa que foi alvo da salvação do Senhor, ela tem a capacidade para cumprir os mandamentos, para ter uma vida ética, para falar a verdade, para viver em santidade e agradar ao Senhor. É claro que as boas obras são importantes no processo da salvação. Mas a gente só pode frutificar para a glória de Deus através da salvação em Cristo, através da conversão. Ok? Como cristãos evangelistas, precisamos falar da necessidade do arrependimento e de abandono de pecado. Mas não podemos deixar de anunciar que isso só pode acontecer quando a nossa fé é posta na obra do Senhor Jesus. Então, equilibre isso. Não seja exagerado na sua pregação em relação ao pecado, em relação a posturas erradas. Fale sobre isso, mas junto disso fale da graça, fale do amor de Deus, fale da redenção que é em Cristo, fale do perdão do Senhor e explique claramente que a salvação não é pelas obras, mas a salvação é pela fé no Senhor Jesus. Esses foram os 3 erros que a gente queria expor hoje, o sincretismo, a superficialidade e o legalismo. E eu queria te convidar realmente a uma reflexão. Se na sua postura como cristão, se nas vezes que você se propõe a falar de Jesus para alguém, se você às vezes não cai nesses 3 erros, ou de acrescentar ao Evangelho ali algumas ideias que não são bíblicas, ou então, por alguma motivação de não querer ser arrogante, de não querer ser agressivo, você acaba omitindo alguma parte e acaba apresentando uma mensagem superficial, ou então, se na sua vontade de levar a pessoa a uma santidade, levar a pessoa a abandonar o pecado, você não está pregando só a lei, ao invés de também pregar a graça. Analisa a sua vida com Deus, assim como eu vou analisar a minha, e vamos realmente pensar se a gente não tem caído nesses 3 erros. Na aula que vem, na aula de número 7, a gente vai observar outros 3 erros, que são o pragmatismo, a atitude de gueto, deixa eu ver aqui, o pragmatismo, a atitude de gueto e o mau testemunho. São outros 3 erros que a gente vai observar na aula que vem. Tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar essa aula? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Pai, obrigado por essa exposição que a gente pôde fazer aqui. Obrigado pelas ideias que foram expostas. E nós pedimos realmente, Pai, que o Senhor nos capacite a não cairmos nesses erros. Que o Senhor nos permita, Senhor, sermos fiéis em tudo aquilo que a gente fizer. Que a nossa
vida seja pautada pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Ali o Senhor se revela a nós, revela para nós a tua vontade, e a gente precisa realmente ter zelo e cautela em relação às coisas. Que o Senhor nos ensine, Deus, a ter compromisso com a verdade. Que sejamos ousados na pregação do Evangelho. Que a gente não tenha vergonha de apresentar o Evangelho como ele é. Que a gente tenha compromisso em apresentar o Evangelho de fato como ele é. Que a gente não queira levar as pessoas somente a um bom comportamento de vida, mas que a gente apresente a graça do Senhor e convide as pessoas a crerem no Senhor Jesus. Porque assim como a tua palavra nos ensina, Pai, não há salvação em nenhum outro nome, somente no nome do teu Filho. Por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho puro e simples, como de fato ele está na tua palavra, como o Senhor nos revela, Deus. Que o Senhor nos capacite a sermos assim. Obrigado por essa aula, que o Senhor continue nos abençoando no restante dessas aulas que a gente vai ministrar aqui no YouTube da igreja, e que o Senhor abençoe, Deus, cada um, a minha vida, a vida do João, da nossa igreja, de cada um que vai acompanhar esse conteúdo. É o que nós oramos agradecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A gente se vê na próxima aula.